Boa noite. Hoje a gente vai apresentar o trabalho do problema do caixeiro viajante. Os alunos envolvidos são Alejandra da Cruz e Paola Ferreira. Seguindo, nós temos a nossa introdução e como objetivo do nosso trabalho é um estudo de um problema clássico, né, da engenharia de produção, utilizando um algoritmo guloso. E as formas de aplicação para a área da engenharia de produção é a logística, a distribuição, a gestão da cadeia de suprimentos e a redução de custos operacionais. E nós adotamos a solução de que o algoritmo guloso pode gerar rotas mais eficientes comparando com uma rota aleatória que a gente escolheu. E como nosso estudo de caso, a gente pegou 9 cidades daqui de Minas Gerais, que ele vai partir de João Monlevade e vai retornar também a João Monlevade. E a gente usou o algoritmo guloso para reduzir significativamente a distância total desse percurso. Então, as 9 cidades que a gente selecionou, né? Como a gente já falou, o ponto de partida e o ponto, né, para voltar é João Monlevade. Aí a gente selecionou mais 8 cidades, que são Rio Piracicaba, São Domingos do Prata, Alvinópolis, Ponte Nova, Viçosa, Ouro Preto, Catas Altas e Belo Horizonte. Aí a gente gerou uma rota aleatória para passar por todas essas cidades, saindo de João Monlevade e voltando para João Monlevade. E a gente vai mostrar como que o algoritmo guloso ele vai otimizar essa rota, traçando o caminho mais fácil para voltar para João Monlevade. Estimuloso e a rota otimizada. Então, a gente pegou, né, a primeira abordagem foi uma rota aleatória que foi traçada ali, foi baseada de forma aleatória. Ela foi embaralhada e ela serve como nossa base, representando uma solução que não foi otimizada. Essa foi a rota aleatória gerada. Ela saiu de João Monlevade, foi para Ouro Preto, passou por Viçosa, depois foi para Rio Piracicaba, depois Ponte Nova, depois Belo Horizonte, Alvinópolis, Catas Altas, São Domingos do Prata e voltou para Monlevade. Então, essa rota ela foi completamente embaralhada, foi simulada dessa maneira, e a distância total dessa rota foi de 632,32 quilômetros. A segunda abordagem, a gente utiliza uma heurística gulosa, né? Que no caso é o algoritmo guloso. O que que é essa estratégia? Bem, ela busca a otimização localmente ótima em cada etapa. A esperança é encontrar uma solução globalmente ótima. A gente normalmente não chega como posso dizer, nessa otimização ótima, mas a gente chega perto dela. Aí a gente tem um funcionamento do algoritmo que a implementação é o seguinte: a gente tem um ponto de partida, a rota começa na cidade pré-definida, que é João Monlevade, no caso, como a Paula já tinha mencionado anteriormente, e a gente tem a seleção do vizinho mais próximo, que é a partir da cidade atual. Aí o algoritmo vai calcular essa distância para todas as cidades que ainda não foram visitadas. E agora a gente tem também o nosso terceiro passo, que no caso é o movimento. O caixeiro ele vai se deslocar para a cidade mais próxima, no caso a escolha gulosa, a escolha entre aspas ótima, e o quarto passo, que é a repetição. O processo é repetido a partir da nova cidade, até que todas as cidades já tenham sido visitadas ou preenchidas pelo algoritmo. E o quinto passo, que é o retorno, ao final, no caso ao começo, o caixeiro retorna à sua última cidade visitada diretamente para o ponto de partida, que é Monlevade, aí fechando todo esse ciclo do código. Bem, e como que ficaria essa rota otimizada? A gente vê aqui que a rota otimizada, né, no caso utilizando o algoritmo guloso, ela diminui a distância total para 480 quilômetros. Sem a rota otimizada, a gente tinha mais de 600 quilômetros. Então a gente já vê que, apesar de sua formulação simples, o problema do caixeiro viajante, ele é um NP difícil, é tido como um NP difícil. Significa que encontrar a solução ótima para um grande número de cidades, no caso aqui a gente só tem 9, não é um grande número, mas acaba se tornando computacionalmente inviável em tempo hábil, no caso. Por essa razão, a gente utiliza os algoritmos heurísticos para frequentemente empregar eles em soluções muito boas, próximas da ótima, de forma, claro, sempre buscando a eficiência. Como metodologia do nosso trabalho, as cidades que a gente escolheu, né, tirando João Monlevade, as outras 8 cidades, elas foram escolhidas de forma aleatória. E o algoritmo que a gente escolheu usar foi o algoritmo guloso, que ele foi baseado no nosso conteúdo previsto no plano de ensino do curso, né? E a gente implementou 2 estratégias distintas, permitindo uma análise comparativa mais clara. Como nosso código, a gente escolheu a estrutura
sendo o script, que ela é organizada nas seguintes funções modulares. Cidades, que foi a lista, né, de dicionários que armazenariam o nome e as coordenadas de cada cidade que a gente escolheu de forma aleatória, mas, né, pesquisamos as rotas não, perdão, as coordenadas de cada cidade certinho. Calcular a distância total, que é receber a rota e retornar a distância total desse percurso, incluindo o retorno ao ponto de partida. Encontrar rota gulosa, que implementaria a lógica da heurística gulosa, conforme foi descrito anteriormente na metodologia. E desenhar mapa-rota, que era responsável por gerar e salvar os gráficos das rotas, destacando o ponto de partida, as conexões e as distâncias. Como nossa implementação do projeto foi desenvolvido, né? Ele foi desenvolvido em Python, que é o que a gente está aprendendo no curso, utilizando bibliotecas externas para cálculos geoespaciais e visualização de dados. As ferramentas e bibliotecas que a gente usou foi uma biblioteca, né? Foi a ferramenta que foi Python, que foi a linguagem de programação principal que a gente está utilizando, e as bibliotecas foram uma que foi utilizada para fazer o cálculo da distância entre duas coordenadas, isso garantindo, né, uma medida de distância mais precisa, considerando a curvatura da Terra. E a outra biblioteca, né, ela foi empregada para fazer a visualização dos dados, gerando mapas que iam plotar as cidades, as rotas e as distâncias de cada trecho que o cacheiro ia percorrer. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o código. Aqui, logo de cara, a gente já tem as bibliotecas, uma servindo para embaralhar a rota, a outra para criar os gráficos, né, os mapas da rota, e a gente tem a outra para calcular a distância em quilômetros entre as cidades e entre as coordenadas. Aí aqui a gente tem uma lista de dicionários, né? No caso, um dicionário, cada cidade é um dicionário. Aí temos João Molevade, Rio Piracicaba, Catas Altas, Belo Horizonte, Ouro Preto, Ponte Nova, São Simão do Crato, Nova Viçosa. Aí aqui a gente tem latitude e longitude, e aqui a gente tem a função que calcula a distância de uma rota qualquer, né? Tipo, de qualquer rota, e percorre a rota da cidade por cidade. Bem, aqui temos a parte principal do nosso algoritmo, né? No caso, o algoritmo guloso. Aí aqui temos uma função para encontrar a rota gulosa, né? Para fazer a rota otimizada ser a melhor possível. Nós temos aqui o nome e a string, pode ser colocado em um set. Aí a gente tem o ponto de partida. O loop vai continuando até todas as cidades serem vistadas. Quando a cidade é visitada, ela sai da lista e aí vai para outra cidade. Aí aqui a gente tem outra parte do código também, que vai calcular a distância até que esse vizinho, no caso, seja visitado. A gente tem as coordenadas, a cidade atual e o vizinho próximo. Aí vai atualizar a distância total, vai mover o vizinho encontrado, vai adicionar o vizinho à rota final e depois vai remover, como eu tinha falado, o nome do vizinho das cidades a visitar, porque já foi visitada. Aí a gente vai calcular, vai ter aqui o algoritmozinho para calcular a distância final e voltar ao ponto de partida, que no caso é João Monlevade. Aí vai retornar aqui a rota otimizada e a distância percorrida em quilômetros. Aí aqui a gente tem uma demonstração da rota aleatória, saindo aqui de João Monlevade, passando aqui em Rio Piracicaba, depois indo para Alvinópolis, aí voltando, vindo para Rio Piracicaba de novo, aí passando por Catas Altas, Ouro Preto, Ponte Nova, Viçosa e por último BH aqui, retornando para João Monlevade. Bem, agora falando um pouco sobre os resultados, a gente tem a execução do programa, vai produzir uma análise comparativa direta entre as duas rodagens, e ao final dessa execução, o programa vai exibir, tipo, o resumo com as informações da distância da rota aleatória, com a distância da rota otimizada, cumprindo todo o total da rota encontrado pelo algoritmo, e vai ter, vamos observar no caso, a melhora do percentual, o ganho de eficiência, a redução percentual da distância da rota gulosa em relação à rota aleatória, e reduzindo a distância total em mais de 20% em comparação à rota aleatória, né? Que é uma rota feita de qualquer jeito. Aí aqui a gente tem uma comparação clara entre os dois resultados, né? A rota aleatória marcando aqui 632 quilômetros e a rota otimizada marcando 480 quilômetros. Aqui a gente vê que tem uma diferença bem brusca em relação à quilometragem. Temos aqui a conclusão, né? A distância da rota aleatória de 632, a distância da rota otimizada de 480. E aqui temos a impressão de resultado no código, no algoritmo que a gente executou no Google Colab. Temos aqui o mapa salvo com rota aleatória, PNG e tal, viajando de João Monlevade para Rio Piracicaba, viajando de Rio Piracicaba para Alvinópolis, aí apresentando todas as instâncias, mapa salvo,
Aqui tem um resumo da comparação e a eficiência que melhorou a rota em 23%, 24% aproximadamente. Como conclusão do nosso trabalho, a gente tem que a funcionalidade dele, né, é que esse projeto demonstrou com sucesso todos os tipos de aplicações de uma heurística gulosa para resolver essa instância do problema do caixeiro viajante. E as limitações que a gente teve foi que foi visualmente possível perceber que o trajeto escolhido pelo algoritmo não era o melhor. Existiam outros caminhos, né? E isso sugere que o outro método poderia ser mais adequado para esse caso. E possíveis melhorias seria integrar esse algoritmo a plataformas como o Google Maps, por exemplo, permitindo que o trajeto fosse gerado com base em mapas de verdade. Aí aqui a gente tem uma comparação do primeiro algoritmo, né, que foi o aleatório, foi gerado aleatoriamente, com a rota ali maior, e no mapa da esquerda a gente tem o trajeto com o algoritmo guloso, otimizando toda essa rota, traçando o melhor caminho para economizar tempo e tudo mais. E esse foi o nosso trabalho, agradecemos muito pela sua atenção, e é isso.